Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz, uma alegria estarmos novamente juntos aqui no espaço virtual da União Espírita Cristã para mais um momento de estudo, reflexão sobre a doutrina espírita. Eu sou Dalva Silva Souza e neste momento nós vamos falar sobre tempos de confiança. É um tema muito interessante, principalmente para esse momento que nós estamos passando agora. E nós vamos nos transportar mentalmente para o espaço da União Espírita Cristã. Para dar início a essa atividade, nós vamos fazer uma leitura preparatória, vamos fazer a nossa prece e depois então comentaremos as questões sugeridas por este tema. E aqui a nossa página preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel. A nossa lição é a lição de número 40, que intitula Tempo de Confiança. E essa lição começa com a transcrição de um versículo do Evangelho de Lucas, do capítulo 8, versículo 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? A respeito desse versículo, Emmanuel comenta: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível ferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, com essa leitura preparatória, nós vamos fazer a nossa prece, porque já estamos com o nosso pensamento preparado dentro do tema que está proposto para a nossa reflexão. Então, fique à vontade de fechar os seus olhos e colocar na sua tela mental uma imagem junto à natureza, uma imagem de Jesus, nosso Mestre. E vamos dizer a Deus, nosso Pai: Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos benfeitores desta casa que nos acolhe, para buscar, Senhor, o conhecimento da doutrina espírita, que possamos ter a Tua permissão para iniciar as reflexões deste momento, contando com a assessoria amiga dos benfeitores espirituais, e que deste núcleo de reflexões e de oração possam raios de luz se estenderem sobre todas aquelas pessoas que neste momento caminham com maior dificuldade
nesse mundo de provas e expiações. Abençoa-nos, Senhor, os bons propósitos e guarda-nos na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, a página preparatória de Emmanuel, ela nos prepara para esse tema porque ela conta um episódio do Evangelho, lembrando aquele episódio da tempestade que acontece quando os discípulos estão no barco e Jesus também está, mas estava dormindo. Então, com medo da tempestade que ameaçava fazer o barco naufragar, eles gritam por Jesus. Jesus acalma a tempestade, mas em seguida pergunta: onde está a vossa fé? Então, os momentos de tempestade são os momentos de grandes sofrimentos pelos quais nós temos que passar. Lembrando que a Terra é um mundo de provas e expiações, a encarnação do Espírito é determinada por Deus para que ele possa se desenvolver, possa evoluir, possa chegar ao patamar de desenvolvimento das perfeições que estão em cada um estado potencial. Então, os percalços, as vicissitudes, as dificuldades fazem parte desse caminho, porque é esse processo que nos instiga a buscar dentro de nós mesmos os recursos que nós já temos em estado potencial e fazer desabrochar essas possibilidades para nós podermos resolver as questões do momento imediato pelo qual estamos passando. Então, essa situação de dificuldade que está colocada hoje, ela é como uma tempestade. Nós estamos vivendo um momento ainda da grande pandemia mundial do coronavírus e muitas mortes têm acontecido. As famílias estão enfrentando momentos de sofrimento e luto. Todos nós nos vemos nessa contingência de manter o isolamento social para poder preservar a saúde e, ao mesmo tempo, temos esse desafio de continuar o processo das nossas existências. Então, muitos de nós temos que trabalhar, temos que sair de casa e sempre nessa situação de ansiedade, de inquietação. Então, é um momento de tempestade e muitos de nós chamamos por Jesus. E é lógico que o Mestre permanece atento aos nossos destinos, ele continua ligado ao processo de desenvolvimento do nosso planeta e vai atender às nossas demandas, nossos chamamentos, e sabemos que esse momento difícil vai passar. Mas depois que passar, surgirá a pergunta, como diz Emmanuel: onde está a vossa fé? Então, enquanto estamos passando, nós podemos cogitar e fazer essa pergunta para nós mesmos, para buscar esse potencial que está em nós, porque a fé é um potencial que todo espírito, filho de Deus, tem. Então, tudo que é possível desenvolver no caminho da evolução do espírito já está em nós, estado de semente, aguardando o nosso esforço para fazer germinar. Uma outra página muito significativa que também nos fala da fé e também nos faz desafios para o entendimento é a que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, quando Kardec analisa aquela passagem de que a fé transporta montanhas. É também um episódio interessante que um garoto, uma pessoa portadora de um transtorno por causa de influência de obsessores, é apresentado a Jesus e o pai desse garoto diz a Jesus: eu apresentei aos seus discípulos, mas eles também não conseguiram ajudar. E Jesus consegue então dialogar com aquela entidade que estava ali e liberta o rapazinho da influência perniciosa
E depois os discípulos perguntam para ele, por que nós não conseguimos? E Jesus explica que é pela sua questão de ainda ter esse potencial de fé pouco desenvolvido. E Jesus diz assim, porque se tiver do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer essa montanha que se translade e a montanha se transladará. Então, a fé é uma potência, a fé é uma força que nós temos, que pode nos ajudar com grandes obstáculos. Esse é o sentido, porque toda fala de Jesus é simbólica. Então, esse é o sentido preciso. Ainda que esse potencial seja pouco desenvolvido, é possível aplicá-lo às situações que nos parecem intransponíveis e nós vamos conseguir vencer essas situações, porque é uma importante ferramenta que Deus nos concede, a fé. Por isso que essa reflexão, tempos de confiança, é uma possibilidade de nós compreendermos a fé e como nós podemos trabalhar esse potencial, fazer ampliar esse potencial. A primeira coisa que a gente pergunta é assim, o que é a fé, não é? A fé é um dom, a fé é um atributo, porque há companheiros nossos religiosos que têm essa percepção de que seja um dom, que o dom ele provém de Deus e Deus pode doar a uns e não doar a outros. Mas essa forma de conceber não é compatível com o pensamento espírita. A fé, ela é uma potencialidade do espírito. A palavra fé vem de fides, no latim, que tem o sentido de fidelidade. Então, fidelidade pressupõe relacionamento. E esse relacionamento, no caso, é entre a criatura e o Criador. Então, a fé é a confiança. Se todo relacionamento que tem fidelidade, ele também expressa confiança. Então, a confiança da criatura no Criador. Então, fé não é crença, tem uma diferença aí. A crença, nossa crença, ela se modifica com o tempo. Às vezes, dado o tempo, a gente acredita numa coisa, no outro tempo a gente acredita em outra coisa. Às vezes nós acreditamos, depois desacreditamos. A fé não é a crença, mas a crença pode ajudar a desenvolver o potencial de fé. Todos nós temos. Dependendo de você aderir a uma crença que seja significativa e tenha essa força de auxiliar o seu próprio movimento de relação com Deus, então essa crença pode potencializar, pode ser um caminho para o desenvolvimento da fé. Então nós vemos que o Espiritismo chegou à Terra num tempo em que havia muita dificuldade do ser humano em crer nas questões religiosas. Foi um tempo que houve aquele antagonismo entre ciência e fé, porque o Espiritismo nasceu no século XIX. Foi um século que o próprio ser humano tinha feito uma proclamação da morte de Deus, que isso aconteceu na França, aconteceu em Paris, todo esse movimento de busca de novos conhecimentos, que está fundado no movimento iluminista, levou o homem a essa concepção de muita confiança nas ciências, e o homem começou a questionar as verdades religiosas. E com essa dificuldade de acreditar naquilo que a religião propunha, o pensamento materialista se disseminou, criou um pano de fundo muito difícil de enfrentar naquele momento histórico. Então, a gente
tem que entender isso. A crença é um caminho para que esse potencial de fé se desenvolva. Mas ela não é a fé, a crença não é a fé. O Espiritismo nos traz a possibilidade de ter convicção acerca da realidade espiritual e acerca da nossa própria realidade de espíritos por uma forma racional de elaborar o pensamento espiritualista. Então, é uma crença que pode fortalecer muito a criatura ao encontro desse desenvolvimento. Então, fé é confiança. Por isso que Jesus, naquele episódio da tempestade, pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? Eles estavam num momento de turbulência e nesse momento eles se sentiram perdidos, inquietos. É lógico que no momento de sofrimento, de turbulência, nós vamos ter um abalo interior, mas devemos imediatamente utilizar essa nossa convicção de que nada acontece na Terra sem a permissão de Deus e acionar a nossa confiança nessa paternidade divina para atravessar o momento ruim. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor nos dá uma definição muito bonita de fé. Ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, o estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da vontade. Esse parágrafo fala em síntese o que a gente acabou de comentar nessa introdução. É o sentimento inato dos destinos futuros. Quando nós percebemos isso, que a paternidade divina ela está presente em nós, porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. E nós fomos criados em dado momento no tempo, mas não teremos um termo da nossa existência, nós vamos viver para sempre. Então, o destino futuro do homem, do ponto de vista do Espiritismo, é a perfeição relativa que o espírito vai alcançar. Isso é um determinismo divino. Todo ser espiritual é criado simples e ignorante. A ele é imposta a encarnação como um meio de levá-lo ao aprimoramento dos seus potenciais. A encarnação não é em uma única existência. Depois dessa primeira encarnação, ele vai ter várias encarnações, por isso a linha de reencarnações, e esse processo se repetirá tantas vezes quantas forem necessárias para que o homem desenvolva o seu potencial e atinja esse destino que lhe está fixado. Então, nós somos fadados à felicidade plena, porque a felicidade plena é o estado do espírito de condição de plenitude do desenvolvimento dos seus potenciais. Então, eu recomendaria a leitura toda essa mensagem que é assinada por um Espírito Protetor no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Então, o ensino de Jesus é sempre simbólico. Jesus usa elementos do simbolismo, elementos do imediatismo da nossa vida como símbolo do conhecimento abstrato que ainda não alcançamos. Então, no simbolismo claro que está presente no ensino de Jesus, nós ainda somos criaturas que trabalhamos pouco a nossa fé, porque se fosse já trabalhada ao ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, é muito pequenininho, já seria uma potência em nossa vida. Então, nós precisamos olhar esse potencial que temos e buscar forma de desenvolvê-lo. E aí eu trago aqui uma contribuição muito interessante de um pensador
do século XIX também, é um filósofo do existencialismo. Ele é um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard era filho de pais protestantes e ele foi um pensador que alcançou um entendimento muito interessante desse potencial humano da fé. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec, mas ele não teve conhecimento da codificação do espiritismo. Ele trabalhava com as ideias do cristianismo dentro da visão das igrejas reformadas. Mas ele tem uma proposição a respeito da fé que é muito interessante, muito instigante também. Ele diz assim que o homem é uma síntese do infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade. Em suma, uma síntese. Uma síntese é a relação entre dois termos, e sob esse ponto de vista o eu não existe ainda. Então, é uma proposição da filosofia espiritualista existencialista, que a gente sabe que o existencialismo é um movimento filosófico que tem filósofos materialistas e filósofos espiritualistas. O Kierkegaard é um filósofo existencialista espiritualista. Então, ele trabalha com essa visão do ser espiritual que o homem expressa. Então, ele diz, é uma síntese de finito e de infinito. Quer dizer, síntese é uma mistura. Finito é tudo aquilo que se refere ao corpo, à temporalidade, porque nós temos um corpo que é feito de matéria orgânica. Tudo que é vivo tem um ciclo de existência, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, existe uma temporalidade aí. O homem é finito pelo seu corpo, mas pela sua alma ele é infinito, porque ele não vai morrer, é imortal. Então ele faz essa consideração, né? É uma síntese do temporal, que é o que se refere ao imediatismo da vida material, e o eterno é o que se refere à realidade permanente do mundo espiritual, de liberdade e de necessidade. De necessidade, a necessidade é o que se refere ao corpo. O nosso corpo ele precisa ser alimentado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser tratado, higienizado. O nosso corpo tem necessidades. Então, nós precisamos cuidar deste corpo. A parte das necessidades, ela nos limita, mas pelo pensamento nós somos inteiramente livres, porque não existe amarras para o pensamento, a não ser aquelas que nós mesmos colocamos, que às vezes nós nos aprisionamos a uma visão limitadora, a dogmas que não têm base científica, a uma percepção estreita das coisas, da realidade. Então, nós colocamos limites ao nosso pensamento, mas o nosso pensamento é livre. Então, o que diz respeito ao ser espiritual é a liberdade, porque nós temos livre-arbítrio. Como espíritos, somos dotados de livre-arbítrio, nós podemos escolher os nossos caminhos. Então, o corpo nos limita, mas o corpo também é transitório. E a matéria impõe ao espírito, mas o espírito pode disciplinar a matéria. E a ideia que o espiritismo nos traz é essa, que Deus determina a união do princípio inteligente com o princípio material para intelectualizar a matéria, quer dizer, para organizar a matéria, para dar a ela a sua finalidade. É o ser espiritual que tem o ascendente. Mas quando nós nos deixamos subjugar pela matéria, pela nossa identidade com as coisas materiais, nós escolhemos o lado que nos limita. Então, por isso que o Kierkegaard diz assim, que uma síntese é uma relação entre dois termos. E quem determina essa relação
é o ser espiritual que está ali ligado a esse corpo. Então, nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, fazer uma síntese com prevalência do espiritual sobre o material. Então, ele diz assim que na vida nós podemos escolher funcionar em 3 dimensões diferenciadas. Uma dimensão que ele apresenta, dá um nome de estética. Aí esse estética não é no sentido da estesia beleza, não. Estética no sentido do prazer. Então, se nós estamos no mundo privilegiando a dimensão estética, nós nos aprisionamos aos prazeres que a matéria pode nos proporcionar. E, claro, que utilizando esse corpo aqui, existem muitos prazeres que estão dados ao homem. Mas se nós privilegiamos só o prazer, diz Kierkegaard, nós dissipamos a nossa existência, que de fato, ao mesmo tempo que nós temos a organização física que nos propicia prazer, nós temos os limites marcados pela própria natureza. Isso também aprendemos com o espiritismo, o necessário e o supérfluo. Toda vez que nós nos deixamos levar aos extremos, nós vamos esbarrar com as consequências. Vamos dar um exemplo para a gente entender? Comer é uma necessidade do corpo e comer produz prazer. Quando nós nos deixamos levar pelo prazer e não estamos disciplinando esta atividade de alimentar o nosso próprio corpo, se nós extrapolamos, nós podemos ser acometidos por doenças. Porque todo exagero à mesa vai resultar no mal-estar que marca os limites que estão dados por Deus, né? Então, nós devemos ter a sabedoria de utilizar, não é a privação total de prazer, não é o ascetismo, mas é simplesmente ter disciplina. Então, o Kierkegaard fala, essa dimensão estética, se você escolhe só ficar no prazer, você vai dissipar a sua existência, porque você vai comprometer de tal maneira o seu corpo e a sua experiência vai chegar num processo de antecipação da sua própria morte, não é? E isso acontece com frequência. A outra dimensão que ele apresenta é a dimensão ética, que é aquilo que o dever moral nos dita, nós estarmos no mundo atuando eticamente, então com equilíbrio, com parcimônia, com uma relação com os nossos semelhantes sempre pautados no respeito. Essa é a dimensão ética. Ele diz que essa dimensão dá sentido à vida do homem, mas ele aponta uma terceira dimensão que tem como centro a fé, que é a dimensão religiosa. Isso não quer dizer você pertencer a uma determinada organização religiosa, não. Você escolher, estando no mundo, nessa trajetória das vicissitudes que o mundo nos apresenta, mas você escolher o caminho da confiança em Deus, esse caminho de desenvolver o seu relacionamento com o Criador, entender que você é criatura e que Deus, ele não é uma inteligência suprema ausente do processo da criação. Deus criou todo o universo, mas ele mantém todo o universo com o seu amor. Então, quando você escolhe na vida transitar no mundo, mas percebendo essa dimensão religiosa e trabalhando essa sintonia com o Criador, você vai desenvolver a fé. A fé é o núcleo. Então diz Kierkegaard que essa dimensão, ela leva o homem a transcender, ela propicia esse salto
para essa realidade que nos coloca numa condição de exercício das nossas potencialidades, como disse Jesus. Você diz a uma montanha, transporte-se daqui para lá, e a montanha se transporta, porque você tem uma potência. Então você diz a si mesmo acerca dos sofrimentos que você está vivendo, como você vai enfrentá-los confiando em Deus, e as coisas na sua vida vão transcorrer de uma maneira mais adequada, mais amena. Então, quais são as consequências de nós desenvolvermos esse potencial? Aí é até bom a gente falar assim, qual a aplicabilidade desse potencial da fé, qual a consequência, como é que nós podemos compreender. Por quê? Porque aí dá para a gente fazer uma avaliação do nosso momento, da nossa experiência. Por exemplo, a primeira questão que se apresenta quando você tem esse potencial já no início do seu desenvolvimento é a perseverança e a determinação. Você tem objetivo na sua vida, você estabelece os seus objetivos e você caminha para esse objetivo mesmo que obstáculos surjam. Você não se deixa abater pelos obstáculos. Você, encontrando dificuldade, você vai buscar a superação delas ou você vai contorná-las, mas você tem um alvo. Então, se você é uma pessoa perseverante, se você é uma pessoa determinada, isso fala do potencial de fé num estágio bom de desenvolvimento. Outra característica é a lucidez para perceber essa meta e para visualizar os meios de alcançar essa meta. Então, não só você é capaz de estabelecer os seus objetivos, como você tem lucidez para perceber a importância desse objetivo e visualizar isto como um caminho a percorrer. A fé nos pode propiciar esta lucidez que faz com que a gente veja à frente. Vamos dar exemplo? Existe o objetivo em termos imediatistas, né? O objetivo humano, vamos dizer assim. Uma pessoa que está em começo de carreira, ela tem o objetivo de vencer nessa carreira, de trabalhar para melhorar a sua condição. Isso é um objetivo que está fixado do ponto de vista do imediatismo desta vida. Mas quando você tem uma percepção de si mesmo como um espírito imortal, você vai ter os seus objetivos relacionados ao imediatismo da vida terrena, mas a sua vida não é pautada simplesmente por eles. A sua vida vai além deles, porque você vai pautar essa experiência terrena pelo plano de quais são as perfeições que você pode desenvolver ao longo desse caminho, porque toda encarnação tem metas a atingir no que tange a progressão do espírito nessa caminhada evolutiva. Então, quando acontece um revés do ponto de vista da sua caminhada terrena, dos objetivos imediatistas da vida, você não se desespera, porque a vida não se restringe a isto. As suas metas imediatas estão colocadas, você quer consegui-las, mas elas te falam apenas de um tempo que vai do berço ao túmulo, enquanto que a realidade do ser imortal transcende o túmulo e vai adiante. Então a fé transcende, a nossa fé nos leva a perceber com lucidez essa meta que está presente no seu projeto encarnatório, seu como espírito imortal que você é. E também é a fé que nos dá paciência para os momentos difíceis, quando as coisas não saem como nós queremos. Se nós temos fé, nós não vamos nos desesperar, nem nos desequilibrar. Nós vamos tomar as providências cabíveis
daquele momento e vamos aguardar que um momento ruim passe e outros momentos virão. Então, a fé é esse potencial. Vamos analisar perseverança, lucidez, paciência. Isso aqui é resultado do desenvolvimento da fé. E quando temos estas virtudes, o nosso caminho fica facilitado, porque a gente supera a insegurança, a gente supera a nossa fragilidade, porque nós somos seres frágeis. Do ponto de vista do corpo, nós somos frágeis. Do ponto de vista dessa realidade imediata, né, nossa fragilidade fica muito evidente. Então, hoje nós estamos vivendo esta situação da pandemia e a qualquer momento nós podemos nos contaminar com esse vírus e não sabemos se o nosso corpo vai reagir, se nosso corpo vai adoecer, se esse adoecimento vai ser grave. Então, é uma insegurança, é uma fragilidade que nós temos agora. Mas se nós temos fé, nós vamos manifestar a confiança em Deus. Nós vamos saber que o que quer que aconteça está no plano desse projeto encarnatório. Claro que nós vamos tomar as providências cabíveis, nós vamos manter o isolamento possível, nós vamos manter a higiene das mãos, nós vamos nos vacinar, todas as providências possíveis. Mas não obstante isto, acontecer o contágio, acontecer o adoecimento, nós vamos saber que é uma vicissitude que está no nosso caminho e enfrentá-la com a resignação, com aquela coragem moral, né? E vamos superar esse momento ruim. Então é isso. Na ausência da fé, essa insegurança, essa fragilidade, essa indecisão, o fracasso, eles podem nos destruir. Mas se nós temos o nosso potencial de fé, um pouco que seja desenvolvido, nós vamos ter firmeza e vamos superar, porque temos confiança em Deus. Então, esse tema é muito importante que nós possamos analisar e refletir sobre ele em nossa vida. Por isso que a página preparatória que Emmanuel nos traz, ela termina com essa fala aqui. Outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, o mundo vai nos apresentar outros desafios. A nossa realidade de seres espirituais encarnados em mundos de provas e expiações é esta. Qual é o mundo de provas e expiações? É um mundo onde encarnam espíritos da terceira ordem. Lembram da escala espírita, que é aquele item 100 do Livro dos Espíritos? Kardec nos mostra didaticamente que o espírito é criado simples e ignorante, mas aqui na Terra não há mais espíritos dessa categoria do primitivo. Quando está nesse estágio primitivo, o espírito é movido pelo instinto. Mas depois, quando se desenvolve, quando cria cultura, nós entramos num outro caminho em que, a princípio, o que nos move é a busca das sensações de prazer. O prazer está forte na trajetória da criatura que já criou cultura. Então, nós vivemos num patamar agora que já temos um tempo de civilização, mas a nossa civilização é ainda incompleta. Então, nesse patamar que a Terra está, se misturam aqui principalmente espíritos que nessa trajetória evolutiva estão estagiando nas categorias da terceira ordem. A terceira ordem inclui os espíritos impuros. Esses são aqueles seres que ainda se comprazem em fazer mal.
em se apropriar daquilo que é do outro, desrespeitar o outro. Isso é um espírito impuro, ele é capaz de crueldade. Ainda existem esses seres aqui na Terra. Ainda há muitos espíritos da segunda categoria, que é o espírito leviano, que é aquele ser que não tem seriedade no seu caminho evolutivo. Ele quer só o prazer e não tem compromissos com uma trajetória de produção, de trabalho. É um espírito que é aquele tipo que leva vantagem, que quer ganhar sempre, que não tem escrúpulo em usar de artimanhas, usar a própria inteligência para ludibriar o outro a fim de ganhar. Esse é o espírito leviano. Então você tem impuro, leviano, depois você tem o pseudo-sábio. O pseudo-sábio é aquela criatura que pôde se ilustrar, quer dizer, estudou muito, aprendeu muita coisa, tem títulos acadêmicos, acha que sabe tudo, mas usa esse conhecimento só para o seu próprio interesse, só para o seu ganho pessoal, o seu interesse pessoal. Ele não está preocupado com o bem coletivo. Então esse é o pseudo-sábio. Essa sabedoria aí é uma sabedoria aplicável ao imediatismo do egoísmo que o caracteriza. E acima desse tem os espíritos de condição neutra. Os espíritos de condição neutra são seres que, quando estão bem educados no cenário do mundo, eles funcionam eticamente. Então, aquela escolha que Kierkegaard fala, é um espírito que já escolheu trabalhar dentro desse nível do respeito às leis humanas. Então, ele é uma pessoa que está aí, é aquele cidadão que fala assim, eu pago meus impostos, então eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, é uma pessoa que é correta no seu proceder, já está muito melhor do que os outros, mas ainda está apegado às coisas materiais. Ele não tem uma visão desse futuro que está em nós, esse futuro de perfeição que nós vamos alcançar, ainda apegado às coisas do mundo. Esse é o que predomina hoje no nosso mundo. Ainda temos todas as outras categorias da terceira ordem. Essa terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. O que é que tira o espírito desse seu patamar? São os desafios que a vida apresenta, são as vicissitudes da vida. E por isso que o relacionamento no nosso mundo é ainda tão difícil, é ainda tão desafiador. Por isso que é preciso que a gente desenvolva um pensamento espiritualista e consiga transcender o limite dessa realidade que vai do berço ao túmulo, pensar na nossa realidade de seres. Antes do berço, nós tínhamos uma trajetória, viemos para essa encarnação com tudo o que nós conquistamos, com toda a nossa potencialidade, mas estamos destinados a sair dessa encarnação melhores do que nela entramos, para que, atingidas as metas, nós possamos dar sequência a esse processo evolutivo depois. Essa é a visão que o Espiritismo nos traça. E com esta visão e com o conhecimento que o Espiritismo nos traça, nós vamos saber lidar com essas dificuldades do imediatismo da nossa vida, porque nós queremos progredir nessa escala espírita. A próxima ordem é a segunda. A segunda ordem é a ordem daqueles que já superaram esse patamar mais de mundo de provas e expiações. Os espíritos de segunda ordem já merecem um mundo regenerado. A Terra deve ser um mundo regenerado em breve. Então, nós vamos conquistar esse patamar da segunda ordem para ficar no mundo regenerado. Esse que é o desafio, não é? E não é tão difícil assim, porque
Na primeira categoria da segunda ordem estão os espíritos benévolos. Isso nem exige que a gente tenha tantos cabedais e titulações. Nós só podemos e precisamos aplicar a bondade que já está em nós, porque temos potencialidade para sermos bons. Então, desenvolvendo a bondade, nós já poderemos estar entre os que permanecerão na Terra como um mundo regenerado. Então, tem espírito que tem essa bondade, os espíritos bons, depois tem os espíritos sábios, depois os de sabedoria, os superiores e, acima de todos, os espíritos de condição pura, que é a primeira classe, primeira ordem. Nessa escala espírita, didaticamente nos dá um passo a passo aí para o nosso entendimento de para onde estamos caminhando. Então, que o Espírito Protetor diz, nós temos uma consciência do nosso destino futuro. E essa consciência, essa crença, fortalece o nosso potencial de fé. E nós temos confiança em que Deus vai nos permitir essa possibilidade de conquistar esses patamares que nos faltam. Então, a conclusão dessa nossa reflexão é que a fé é a base e ela tem que ser firme. E o codificador já nos diz que a fé inabalável só o é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então, é aquela crença que tem razoabilidade. Quer dizer, aquilo em que você vai crer, a sua razão aprova. E aí o Espiritismo nos coloca diante dos olhos todo esse manancial de informações que estão disponíveis nas obras básicas para o nosso estudo, a fim de que a nossa crença seja firme, a nossa crença se torne esse elemento que nos possa favorecer o desenvolvimento da fé, porque a fé é o remédio seguro do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Essa frase com a qual nós queremos fechar essa nossa reflexão, ela é de Santo Agostinho, no Evangelho, no capítulo 5, o item 19. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos olhar os horizontes do infinito neste momento em que tanta dificuldade se coloca em nossa vida, e a fé, se ela é apoiada nessa crença firme que o Espiritismo nos propicia, é esse remédio seguro, é esse farol que ilumina a nossa vida. Então vamos aproveitar esse momento, essa reflexão, para voltarmos a esta conversa com Deus, nosso Pai, nessa prece de encerramento das nossas reflexões deste momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer ao Criador: Senhor, nós louvamos a Tua infinita misericórdia, a Tua presença em toda parte. Queremos sentir, Senhor, essa presença em nós, pela Tua paternidade. Nós somos Teus filhos e queremos, Pai, agradecer por tudo que nos tem sido concedido nesta caminhada de aprendizado que estamos fazendo neste momento. E a gratidão, Senhor, não seja para nós simplesmente um pensamento paralisante e que nos coloque na zona de conforto, que seja a gratidão um incentivo ao nosso comportamento dinâmico nesta vida, em que tantos desafios se colocam em nosso caminho, para que saibamos nos desenvolver, aproveitando todas as lições
porque cada conhecimento, cada aprendizado nos aproxima mais de Ti, Senhor. E queremos pedir por todos aqueles que não têm fé, por todos aqueles que não têm uma crença que possa, neste momento, aliviar o seu sofrimento. E queremos pedir por aqueles, Senhor, que estão fragilizados nos caminhos da vida, que se sentem desamparados, que eles possam, neste momento, receber as nossas irradiações amigas, principalmente aqueles que estão lutando pela própria sobrevivência nos hospitais, nas casas de saúde, em seus lares. Que Jesus, nosso Mestre, possa estender sobre toda a nossa terra, ainda tão sofrida, essas irradiações que nos propiciam alívio, conforto e esperança. Se conosco, Senhor, ampara-nos agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço muito a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe e nós possamos nos encontrar em outras oportunidades. Muita paz.